O dog do Reddit. Primeiro relato. Terminei com minha namorada de 3 anos porque ela queria continuar virgem. Agora ela quer voltar, mas me contou que teve relações com outra pessoa enquanto estávamos separados. Como devo proceder? Tenho 23 anos, e conheci minha ex, de 21 anos, há 3 anos atrás. Morávamos no campus da universidade em diferentes residências. Depois de alguns meses, começamos a namorar e, na maior parte do tempo, tivemos um relacionamento muito feliz. Sempre houve uma questão, no entanto. Minha ex cresceu em um lar muito religioso. O pai dela é pastor. Ela foi aberta com sua família ao dizer que não compartilha da fé deles. Eles não ficaram felizes com isso, mas aceitaram que ela precisava fazer suas próprias escolhas. No entanto, acho que parte dessa criação religiosa ainda estava na mente dela. Eu cresci em uma religião diferente, mas nunca fui muito sério em relação a isso e não sou mais religioso. Nosso relacionamento era bastante normal, exceto pelo fato de que ela me disse muito cedo que era virgem e queria permanecer assim até se casar. Não era por motivos religiosos, como mencionei, ela não é religiosa. Mas ela estava muito focada em não decepcionar o pai. Fazíamos outras coisas sexuais, apenas não tínhamos relações sexuais. Eu nunca tive muita sorte com garotas enquanto crescia, e ao entrar no relacionamento, eu era virgem. E ainda sou, pelo menos se você considerar virgem como alguém que nunca teve relações sexuais. Enfim, eu estava ficando mais ressentido pelo fato de que todos que eu conhecia estavam tendo relacionamentos sexuais normais e nós não. Eu não conseguia entender por que ela não queria ter um relacionamento sexual completo, embora, é claro, eu nunca pressionasse sobre isso. Eu sentia que, enquanto estava na universidade bastante quebrado, casar era algo para o futuro. No ano passado, eu estava no meu último ano de universidade e ela estava trabalhando no seu primeiro emprego profissional. O curso dela era mais curto que o meu, então ela terminou a universidade primeiro, apesar de ser mais nova do que eu. Ela falava muito sobre todos esses caras bem-sucedidos que conheceu no trabalho, o que me fez sentir inferior, já que eu ainda era um estudante universitário sem dinheiro. Junto com o fato de ela ainda não querer um relacionamento sexual completo, isso me fez sentir mais ressentido. Tivemos algumas discussões sobre isso e, depois de um tempo, senti que deveria terminar o relacionamento, pois queríamos coisas diferentes e nossas vidas estavam em caminhos diferentes. Foi horrível. Ela chorou muito e eu me senti terrível depois. Enfim, já faz quase 6 meses desde que terminamos. Não tivemos contato nenhum durante a maior parte desse tempo. Eu não me envolvi com mais ninguém nesse período, pois estava 100% focado em terminar meu curso. Finalmente terminei a universidade e estou prestes a começar meu primeiro emprego profissional. Recentemente, ela entrou em contato novamente e pediu para nos encontrarmos. Eu estava hesitante, mas decidi que tínhamos tanta história boa que deveria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela me disse que sentiu muito a minha falta nesses últimos 6 meses. Que acha que quer voltar a ficar junto e está aberta a ter um relacionamento sexual agora. Eu perguntei por que agora. O que mudou? E ela parecia desconfortável. Depois de um pouco de insistência, ela disse que teve um caso de curto prazo com um dos caras mais velhos do trabalho enquanto estávamos separados. O que, claro, estava bem, já que ela não era mais minha namorada. De qualquer forma, ela disse que ele persistiu com ela até que ela começasse a fazer sexo com ele. Ela terminou com ele recentemente. Ela foi clara que foi consensual, mas que o cara foi muito persistente em buscar sexo com ela. Eu fiquei arrasado. Não conseguia entender por que ela me fez esperar todos esses anos, mas estava bem fazendo isso com um cara novo que ela conhecia há pouco tempo. Perguntei se a razão pela qual ela estava aberta a ter um relacionamento sexual agora era porque ela não era mais virgem. Ela disse que sim. Pedi a ela para me dar um espaço para processar tudo isso. Estou confuso e adoraria receber alguns conselhos sobre isso. Senti muita falta dela e ainda tenho sentimentos fortes por ela. Mas, ao mesmo tempo, sinto que fui enrolado por anos. É difícil identificar porque não quero aceitá-la de volta. Tudo faz sentido logicamente para voltarmos a ficar juntos. Eu até poderia finalmente ter um relacionamento sexual com ela. Mas me sinto péssimo com toda essa situação e não quero ignorar esses sentimentos. Informação adicional do OOP. Alguns dos comentários estão sendo muito duros com minha ex. E acho que isso não é surpreendente, vocês não a conhecem. Ela não é uma vilã manipuladora e maligna. De jeito nenhum. Eu nunca estaria com alguém assim. Ela ainda é a garota engraçada, inteligente, charmosa e bonita que eu sempre conheci. Qualquer cara teria a sorte de tê-la. Eu também, se pudesse lidar com a bagagem emocional aqui, mas estou pensando que provavelmente não posso e um rompimento limpo é o caminho a seguir. Embora ela possa se arrepender do relacionamento com outro homem, isso não é da minha conta, pois ela era uma mulher solteira e estávamos separados. Eu realmente não esperava ouvir dela novamente. Toda essa situação é muito surpreendente para mim. Estou me sentindo magoado porque acho que isso é um golpe sólido no meu ego.
Que eu me sinto como um homem menor aqui. Eu posso aceitar isso e é algo em que preciso trabalhar. Em última análise, tenho algumas pendências sobre sexo desse relacionamento que preciso resolver. Algumas pessoas sugeriram que eu poderia me beneficiar de terapia. Vou procurar isso. Acho que preciso de ajuda para processar todas essas emoções dessa situação. A atualização. Olá novamente. Agradeço às pessoas que dedicaram tempo para comentar no meu último post. A resposta foi muito maior do que eu esperava, com mais de 2.000 comentários. Estou impressionado que tantas pessoas quiseram comentar sobre minha situação. Obrigado. Aviso, este post é longo. Mantenho um diário desde que eu tinha 16 anos. Muito do que segue são trechos do meu diário. Sim, eu sei que não sou conciso. Vou me referir a minha ex como Eli, não é o nome real dela. Gostaria de escrever um pouco sobre os comentários porque tantas pessoas dedicaram seu tempo para fornecer seus pensamentos e eu aprecio isso. A maioria dos comentários foi alguma variação de siga em frente. Um rompimento limpo. Uma recomendação forte com muitos argumentos a favor. Uma minoria disse para dar uma chance a ela e ver como as coisas iam. Muitos me chamaram de idiota por ter terminado porque eu queria sexo no nosso relacionamento, ou por estar obcecado com a virgindade dela. Que eu terminei com ela porque ela não queria transar. E alguns dizendo que meu término a fez sentir que o sexo é necessário para manter um cara e que isso a levou, de coração partido, para a cama do próximo cara. Houve alguns comentários de ela está grávida. Não que eu saiba, não é impossível, mas se isso acontecer, não terá nada a ver comigo. Os caras dizendo que eu deveria transar com ela e depois deixá-la, ou pior, sério, alguns de vocês precisam de um abraço ou de um psicólogo, não. Eu nunca usaria assim, independentemente do nosso passado. Eli e eu fomos um casal amoroso por anos. Isso conta para alguma coisa, mesmo depois de termos terminado. Sentir dor não justifica usar ela, ou qualquer outra pessoa para esse fim. Sobre os comentários que sugerem que eu tinha algum problema com o fato de tirar a virgindade dela, meu problema quando estávamos juntos era que não estávamos tendo relações sexuais no nosso relacionamento, não se ela era virgem ou não. O fato de ela ser virgem era a razão dela para ser abstinente, mas não era um problema diretamente para mim. Se ela não fosse virgem e quisesse ser abstinente, eu estaria na mesma situação. O título do meu último post não foi realmente ótimo, eu terminei porque não estávamos tendo relações sexuais, não porque ela era virgem. Lembre-se, por 3 anos Eli teve tudo o que queria do nosso relacionamento. Namorado, amor, carinho, lealdade, apoio e um cara que respeitava seu desejo de ser abstinente. Enquanto ela conseguia 100% do que queria, para mim havia um grande elemento faltando. E não havia como reconciliar isso, ou estávamos fazendo sexo ou não estávamos. Sexo requer que ambos digam sim e isso não ia acontecer. Com o benefício da retrospectiva, eu deveria ter terminado o relacionamento logo no início, quando Eli me disse que não queria fazer sexo até o casamento. Quando começamos a namorar, eu era um jovem ingênuo de 19 anos que nunca tinha tido uma namorada antes, então meio que fui seguindo as coisas porque eu realmente gostava dela e me dava muito bem com ela. Me apaixonei por ela e então me senti preso em um relacionamento que não era o que eu queria. Aprendi com isso e não cometerei esse erro no futuro. Quero tomar decisões ativas, não passivas, em futuros relacionamentos. Não apenas seguir as coisas porque é o que a outra pessoa quer. Nossas visões sobre sexo no nosso relacionamento não eram compatíveis, então terminei o relacionamento em vez de esperar mais tempo na esperança de que ela mudasse de ideia. Foi assustador dar esse passo e eu adiei isso por muito tempo, porque não queria machucá-la. Mas eu não podia ficar no relacionamento só por causa dela, eu também tinha que me considerar. Meu erro foi esperar tanto para chegar a esse ponto. Eu lamento isso, pois causou mais dor a ela do que se eu tivesse terminado logo no início. Muitos de vocês dizem que sexo simplesmente não é tão importante. Mas, para mim, é, pelo menos como parte de um relacionamento. Você pode discordar. Tudo bem. Algumas pessoas estão bem em estar em relacionamentos sem sexo. Sem julgamento da minha parte, mas isso não é o que eu quero. Algumas pessoas se incomodaram quando eu disse que senti que ela me enganou. Refletindo, isso é justo. Eli foi clara comigo sobre querer não ter sexo até o casamento. Eu, tolo, fiquei muito tempo esperando que ela mudasse de ideia um dia. Ela não mudou. Esse foi meu erro. Eu realmente me enganei. Ela nunca me iludiu de nenhuma forma. Doeu saber que ela teve sexo com o próximo cara relativamente rápido depois de eu ter esperado tanto tempo. Mas ela é minha ex, então isso não é mais da minha conta. Ela tem o direito de mudar de ideia. Ela pode ter sexo, ou não, com quem ela escolher. Eu não tenho voz nisso. Minha dor é uma resposta emocional, não lógica. Logicamente, vejo que ela não fez nada de errado comigo. Vou superar isso. É apenas meu ego ferido, se eu for honesto comigo mesmo.
Sentir que sou de alguma forma um homem menor porque ela deu esse passo com o próximo cara. Sei objetivamente que isso não é verdade, mas certamente me sinto assim. Eu não fui um namorado perfeito e cometi erros. Aprendi com eles. Não me arrependo de ter terminado com ele e ainda acho que foi a decisão certa para mim. Chega de antecedentes. Algumas coisas aconteceram. No fim de semana passado foi o fim de semana prolongado do Dia da Austrália. Eu estava em uma viagem de acampamento a nos Grampians, para os australianos que estão lendo. Foi tão bom estar na natureza, fazer algumas trilhas com amigos e descomprimir. Foi bom falar sobre a situação com Eli ao redor da fogueira. A maioria deles conhecia Eli muito bem dos nossos anos juntos e tinham uma variedade de opiniões, assim como os comentaristas do meu post. E recebia as habituais piadas bem-humoradas sobre ainda ser virgem. Descobri que é uma garrafa cara de uísque que eles compraram há algum tempo e que será aberta quando a minha vez chegar, bastardos, RS. Uma ótima pergunta que um amigo fez foi se eu teria decidido entrar em contato com Eli e aceitá-la de volta se ela nunca tivesse me procurado primeiro. A resposta é não. Isso foi tão óbvio para mim. Isso cortou muita da confusão para mim. Eu estava sendo muito passivo nessa situação e precisava fazer o que eu queria. Não apenas reagir ao que Eli queria. Quando estava voltando para casa, eu já tinha decidido não voltar com ela. Mas isso era irrelevante. Quando eu estava dirigindo de volta para casa e consegui sinal de celular novamente, não havia a rede móvel onde acampamos, a rede entregou um monte de mensagens da Eli de uma só vez. Ela disse que estava errada ao me pedir para voltarmos e que agora está de volta com Tim, nome falso. Ela também enviou uma mensagem dizendo que a coisa continha mais séria do que ela me contou na última vez que nos encontramos. Ela pediu desculpas por me enganar sobre o relacionamento dela e de Tim. Se você se lembra, ela chamou de um caso antes. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para falar sobre isso. Eu não estava feliz, então apenas respondi com não. Não foi muito maduro da minha parte, mas eu não estava com humor para ouvir mais sobre tudo isso. E fiquei surpreso e irritado que ela mentiu para mim. Isso parecia muito fora do caráter dela. Ela tentou me ligar, mas eu não queria atender. Ela mandou outra mensagem dizendo: Tim e eu brigamos. Não deveria ter vindo até você. E finalmente sinto muito. Quando cheguei em casa, fui idiota e deixei minha curiosidade levar a melhor. Procurei Tim online. Seu nome verdadeiro é incomum, então não foi difícil encontrar. Encontrei-o no LinkedIn, o que me deu seu nome completo. Eli é uma das conexões dele e ele trabalha na mesma empresa, então eu tinha certeza de que era ele. Ele é um diretor na empresa a um nível abaixo de sócio. Ele também tem fotos no Instagram. Muitas postagens sobre suas aventuras ao redor do mundo em vários eventos e lugares exóticos, bem como fotos com um carro que parece caro. Algumas fotos dele com Eli com os braços em volta um do outro em Singapura, em novembro. Acho que isso confirma que era sério, ele não teria fotos públicas com ela para um caso casual. Tudo isso só me fez sentir mal. Não há nada de bom em me comparar com o namorado bem-sucedido da minha ex-Eli, não é minha namorada e não estou competindo com Tim. Então, não vou fazer isso de novo. Meu ego já está machucado o suficiente. Tenho vivido uma vida muito frugal durante todo o tempo na universidade, ou seja, pobre pra caralho, então sei que posso me sentir inferior quando vejo pessoas com riqueza. Esse é outro problema meu para resolver. Enfim, tudo isso foi no domingo à tarde e noite. Na noite de terça-feira, Eli bateu à minha porta. Ela disse que sabia que eu não queria falar com ela, mas que se sentia mal com tudo e esperava que eu a deixasse se explicar, limpar o ar, e depois eu nunca mais a veria se fosse isso que eu quisesse. E eu a deixei entrar. Eu não estava feliz com os eventos recentes, mas achei que pelo menos poderia ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo. Foi uma conversa longa e pesada de 4 horas, mas aqui está o essencial, pelo que me lembro. Quando terminamos, ela ficou arrasada. Ela disse que levou alguns meses antes de começar a se sentir um pouco melhor. Ela sentia minha falta constantemente e queria me ver o tempo todo, mas quando eu terminei, concordamos em nos manter afastados e curar. Em setembro, ela conheceu Tim no trabalho. Ele gerencia uma equipe diferente, ela não trabalha para ele. Ela disse que ele era muito charmoso e atraente e mostrou interesse quase imediato nela. Eles se conheceram e ele a convidou para sair. Ela estava preocupada que fosse uma relação de rebote, mas se sentia tão melhor recebendo a atenção dele que acabou aceitando. Depois de namorar por um tempo, ela desenvolveu sentimentos por ele e isso mais tarde levou a um relacionamento sexual. Não foi um caso, e ela namorou com ele por um tempo antes disso. Perguntei se ele a pressionou para ter sexo, da última vez ela disse que ele foi muito persistente. Ela disse que estava tentando não me magoar, achou que se desse a impressão de que estava relutante em ter sexo com Tim, eu não pensaria tão mal dela. Então, foi uma história para tentar poupar meus sentimentos. Eu disse a ela que isso só me fez preocupar que ela tivesse sido agredida.
Ela pareceu chocada com isso e disse que de jeito nenhum, ela foi na verdade quem iniciou o relacionamento sexual deles. Eu disse que, embora eu não goste que ela tenha mentido para mim, eu consigo entender o porquê. Não acho que ela fez algo errado ao mudar de ideia sobre a abstinência. Sim, fiquei magoado quando ela me disse que estava tendo sexo, mas não tenho o direito de julgá-la por nada. Ela é uma adulta solteira e é a vida dela. Não penso mal dela. Ela caiu em lágrimas e disse algo como: eu achei que você devia me odiar agora. Eu assegurei a ela que não odiava. Ela disse que estava triste por não ter funcionado para nós, mas que nunca teria abandonado seu compromisso com a virgindade se não tivéssemos terminado. Depois que terminamos, ela decidiu que era um compromisso que ela fez com seu pai quando ainda era criança e que estava atrapalhando a vida que ela queria agora. Então, quando ela e Tim entraram em um relacionamento, ela já tinha decidido que estava pronta para o sexo com a pessoa certa. Perguntei sobre o pai dela e ela apenas disse: ele não precisa saber. Perguntei por que ela pediu para voltarmos. Tim é mais velho, ela me disse que ele tem 32 anos, e está na empresa há 10 anos. Um dia no trabalho, uma das mulheres fez um comentário sarcástico para Eli sobre ser mais uma das garotas de Tim. Ela fez uma investigação e descobriu que Tim tem um histórico. Ele namorou uma longa lista de mulheres do trabalho, várias delas eram jovens funcionárias recém-formadas, assim como Eli. O boato no escritório é que Eli é apenas a próxima garota a ser usada por ele. Ela ficou horrorizada. Ela acusou Tim de usá-la. Eles discutiram e ela disse que estava acabado. Logo depois, ela veio até mim. Ela sentiu que talvez pudéssemos reacender as coisas agora que ela estava aberta para um relacionamento sexual. Mas minha hesitação e o tempo para me acalmar a fizeram perceber que isso foi um erro. No fim de semana, Tim pediu a ela para resolverem as coisas. Ela decidiu dar uma chance. Ela tentou me ligar, mas as ligações foram para o correio de voz, eu estava acampando, então ela enviou aquelas mensagens. Então acho que está resolvido, eu não quero ela de volta e ela está em um relacionamento, então ela também não me quer de volta. Conversamos um pouco sobre como nossas famílias estão indo. Ela me parabenizou por finalmente terminar a universidade. Ela perguntou se eu estava saindo com alguém e quando eu disse que estava estudando muito e trabalhando desde os exames a trabalho de varejo, sem tempo para garotas, ela riu e disse que eu ainda sou um grande nerd. Ela esperava que pudéssemos ser amigáveis se nos víssemos. Mas ela quer manter o contato fora por respeito ao relacionamento dela com Tim. Ela quer dar uma chance real para que funcione. O que é justo. Ela me deu um abraço, disse obrigado por entender e foi embora. Então aí está. Eli me envolveu no drama do relacionamento dela. Eu preferiria que ela não tivesse feito isso, mas pelo menos agora está resolvido. Estou feliz por ter prestado atenção aos meus sentimentos e ter tirado um tempo para considerar as coisas, pois poderia ter sido muito confuso se eu a tivesse aceitado de volta. Confiar no meu instinto foi a maior lição para mim em tudo isso. Ainda me importo com ela apesar dos eventos recentes. Parece que ela está lidando com muitas coisas complicadas entre o novo relacionamento e os fofocas no trabalho. Desejo a ela tudo de bom e espero que ela seja feliz, seja com Tim ou não. Ela foi meu primeiro amor e espero sempre ter boas lembranças dela. Mas agora estou claro que não a quero de volta. Ela faz parte do meu passado e quero olhar para frente. Bem, isso se tornou um ensaio. Os tutores da universidade sempre me disseram que eu escrevia demais. Bem, se esses caras, não sou mais um estudante. Agora posso me concentrar em lançar minha nova carreira sem distrações. Trabalhei tanto e por tanto tempo para chegar aqui. Meu novo trabalho começa na segunda-feira. Vai ser ótimo construir experiência real na minha nova profissão, não apenas teoria sem fim. Vou ganhar muito mais dinheiro, a não mais pobreza de estudante, e também tenho a formatura em maio para esperar. Estou aberto a encontrar alguém novo, mas isso está bem abaixo na minha lista de prioridades. Não vou perseguir isso ativamente tão cedo. Obrigado a todos pelos comentários e conselhos. Edit no dia seguinte: ok, vocês me convenceram. Hoje bloqueei a Eli em tudo. Como concordamos em não manter contato novamente, isso não deveria importar, mas se ela não cumprir esse acordo, por exemplo, se ela e Tim se separarem ou brigarem novamente, não será fácil para ela me contatar novamente. Achei que era uma coisa mesquinha bloquear alguém, mas nesse caso, vocês me convenceram de que é uma maneira de controlar a situação. Com sorte, não ouvirei mais falar dela, e se ouvir, como se ela bater na porta, lembrarei a ela do nosso acordo e a afastarei. Hora de parar de ser passivo e assumir o controle da minha vida, uma vida da qual Eli não fará parte. Atualização e encontrei Eli novamente. Aprendi muito com essa experiência e acredito que estou um pouco menos ingênuo do que antes. Muitos de vocês disseram que eu veria Eli, agora 22F, novamente. Vocês estavam certos. Houve alguma confusão nos comentários anteriormente sobre as datas de formatura e trabalho. Sou australiano, moro em Melbourne. A universidade aqui vai de final de fevereiro e início de março a novembro de cada ano.
Nossas férias de verão são em dezembro e fevereiro. Os programas de treino nas empresas geralmente começam em fevereiro de cada ano. Se vocês lembram dos meus posts anteriores, minha ex-Eli e eu concordamos mutuamente em não manter contato após alguns dramas da parte dela. Por insistência dos editores, também a bloqueei para ajudar a manter o acordo de não contato. Estou trabalhando desde fevereiro como engenheiro recém-formado e tem sido tudo o que eu esperava. Estou conhecendo pessoas inteligentes incríveis, aprendendo muito todos os dias e finalmente ganhando um salário após anos sendo um estudante quebrado. Ter um pouco de dinheiro no banco e poder fazer coisas como comer fora é uma mudança muito agradável. O lugar é um pouco desgastado, mas o aluguel é razoável, pelos padrões insanos de Melbourne, e há muitos pubs, bares e restaurantes nas proximidades. A localização e meus colegas de casa têm sido ótimos. E estou saindo com alguém. Vou chamá-la de Olivia, não é o nome real dela. Ela é irmã de um dos meus colegas de casa. Nos conhecemos quando meus colegas de casa e eu fizemos um churrasco e ela apareceu. Começamos a conversar e continuamos conversando por horas até que todos os outros já tinham ido embora. O irmão dela nos mandou calar a boca para que ele pudesse dormir, haha. Eu a convidei para sair naquela semana e estamos próximos desde então. Meu colega de casa que irmão dela tem feito piadas sobre nós desde então, incluindo algumas piadas grosseiras quando ela fica aqui. Concordamos em ser exclusivos há 6 semanas, então ainda é bem recente. Ela é tão legal. E inteligente. E linda. A química foi instantânea e intensa desde o momento em que nos conhecemos. Nós simplesmente nos damos muito bem. É sempre um ótimo momento quando estamos juntos. Olivia é contadora em uma grande empresa. Um dos colegas de trabalho de Olivia estava dando uma festa no mês passado. Ela me pediu para ir para conhecer alguns dos amigos de trabalho dela. Entramos e Olivia me apresentou a mulher que estava hospedando a festa, sua colega de trabalho Jace. Devia ter umas 40, 50 pessoas lá. Eu não conhecia ninguém além de Olivia. Em um momento, me ofereci para pegar mais bebidas. A cozinha estava em uma sala separada. Enquanto pegava as bebidas, um cara me pediu para passar uma cerveja da geladeira. Me apresentei e ele disse: "Oi, eu sou o Tim, nome falso do meu último post." Ele realmente disse seu nome em comum. Conversamos por alguns minutos sobre nossos trabalhos e como conhecíamos a Jace, depois eu apenas disse que foi bom conhecê-lo e voltei para o grupo. Eu não reconheci o rosto dele, já que nunca o tinha visto antes, mas era definitivamente o Tim da Eli, o trabalho e a empresa dele coincidem. E ele parecia ter 30 e poucos anos, um pouco mais velho que a maioria das pessoas na festa. Nenhum de nós mencionou Eli enquanto conversávamos. Mais tarde, perguntei a Jace como ela conhecia a Tim. Ela disse que costumava trabalhar na mesma empresa que Tim, também onde Eli trabalha, mas mudou para outro empregador onde Olivia trabalha. Apesar de viver em uma cidade de 5 milhões de pessoas, o mundo ainda é pequeno. No caminho de volta de bonde, devo ter ficado quieto porque Olivia perguntou o que estava na minha mente. Eu disse que aquele cara Tim na festa era, ou talvez ainda seja, namorado da minha ex. Eu disse que não achava que ele sabia quem eu era, ou se sabia, não disse nada. Isso me levou a compartilhar um pouco da história sobre mim e Eli. Olivia arregalou os olhos e disse: "Você nunca me disse que era virgem." Depois ela riu e disse que bem, nós cuidamos disso. Ela perguntou se eu tinha algum sentimento por Eli e eu disse verdadeiramente que não. Já resolvi tudo isso meses atrás. Recentemente, houve um jantar formal de caridade que Olivia foi convidada a apoiar. A empresa dela era patrocinadora do evento. Ela estava ansiosa para me exibir. Estávamos em uma mesa com vários colegas de trabalho dela. Pessoas legais. Um dos amigos de trabalho dela estava tão animado para me conhecer e Olivia não para de falar sobre você. Isso me fez sentir muito bem. Depois do jantar, alguns de nós estávamos conversando e senti um toque no ombro. Virei-me e, para minha surpresa, era Eli. Tim estava com ela. Foi muito estranho vê-la novamente. Tim disse que se lembrava de me conhecer naquela festa, mas nunca fez a conexão com Eli até agora. Ela deve ter contado a ele sobre mim. Eli parecia muito diferente. Ela havia perdido muito peso e estava muito magra. O vestido vermelho apertado que ela estava usando deixava isso óbvio, o pai dela não aprovaria. Não que ela estivesse acima do peso, mas eu nunca tinha visto tão magra antes. Ela estava impecavelmente maquiada e com joias que pareciam caras aos meus olhos ignorantes. Ela também tinha mudado o cabelo, agora loiro em vez de seu natural ruivo. Ela parecia uma garota rica e elegante, não a filha pobre do pastor que eu lembrava. Não me entenda mal, ela estava incrível, mas parecia uma pessoa diferente. Sei que era um evento formal, então todos estávamos bem vestidos, mas isso foi uma transformação enorme. Apesar do visual glamouroso, quando a vi, não senti nada por ela. Apenas, nada. Eli disse que estava muito feliz em me ver e que tinha uma novidade, estendendo a mão para mostrar um anel de noivado de diamante.
Eu não entendo nada de diamantes, mas parecia bem grande e caro para mim. Ofereci minhas congratulações a ambos. Nesse momento, Olivia voltou. Apresentei-a a Ellie e Tim. Olivia colocou o braço em volta de mim e o sorriso de Lee pareceu congelar. Eu realmente não sabia o que mais dizer, então apenas disse que foi bom vê-los novamente e desejei tudo de bom para o casamento. Tim saiu e Ellie ficou ali por um momento. Foi constrangedor. Mais tarde, enquanto estávamos saindo, Ellie estava nos encarando enquanto saíamos. Olivia disse mais tarde que acho que ela ainda gosta de você. Eu disse que isso não importa. Bloquear Ellie realmente ajudou a manter minha paz. Agora, com Olivia na minha vida, sinto que realmente segui em frente e estou em um lugar muito melhor. Estou focado na minha carreira e em construir um futuro com alguém que compartilha minhas metas e valores. Olivia e eu estamos nos divertindo e aproveitando o tempo juntos, e é isso que importa agora. Obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Estou animado para ver o que o futuro reserva. Enfim, há alguns dias, meu irmão me mandou uma mensagem dizendo que Ellie passou por lá procurando por mim. Sim, Reddit, vocês estavam certos. Ele sabia que não deveria compartilhar meu novo endereço com ela, então só disse que eu tinha me mudado. No dia seguinte, recebi um e-mail de um endereço que eu não conhecia. Era da Ellie. Nenhum reconhecimento de que ela estava quebrando nosso acordo de não contato. Nenhuma menção de que ela passou pelo meu antigo endereço. O e-mail dizia: foi tão bom te ver novamente, senti sua falta, aquela garota com quem você estava é bonita, quão sério é isso? E também dizendo que ela e Tim tem grandes planos para o casamento no próximo ano e espera que eu possa ir. Fiquei irritado porque ela está tentando fazer da vida dela meu negócio. De novo. Apesar de prometer não entrar em contato. Até se dando ao trabalho de criar um novo endereço de e-mail para contornar meu bloqueio. Mostrei o e-mail para Olivia e ela revirou os olhos e me pediu para pensar sobre por que minha ex enviaria aquilo. Porque, de fato, Olivia é ótima em cortar besteiras e entende as pessoas muito melhor do que eu. Ellie não pode me ter de volta. Eu estou em um relacionamento agora e ela está noiva, e não é como se eu fosse ao casamento deles. Quem vai ao casamento do ex? Não seria certo. Não sei por que ela está tentando entrar em contato, mas posso imaginar que ela quer me usar como suporte emocional novamente. Ou talvez as coisas estejam estáveis com Tim, quem sabe? Seja o que for que ela queira, não vai acontecer. Ela tem família e amigos, pode falar com eles. Deletei o e-mail e bloqueei o endereço sem responder. Ellie prometeu que manteria o não contato e simplesmente não conseguiu se controlar. Ainda pretendo manter minha palavra em relação ao não contato, mesmo que ela não. Também configurei um filtro para enviar qualquer e-mail contendo o nome dela para a lixeira. Olivia e eu conversamos depois disso. Perguntei se ela estava preocupada com a situação da Ellie, mas ela disse que não recebeu vibrações de serial killer da Ellie. Estou feliz que nada disso a afastou de mim. Então, nada muito dramático, mas isso prova que vocês estavam certos, Ellie não conseguiu não me contatar apesar de prometer fazê-lo. Consegui evitá-la muito mais facilmente do que da última vez. No final das contas, isso é uma boa notícia. A vida está ótima agora. Tenho uma nova namorada incrível, um lugar divertido para morar e uma nova carreira que adoro. Tem sido fácil deixar ele ir para trás. Comentários sobre o relato. Se ela não o queria, por que gastar tanto tempo correndo atrás dele? Acho que a explicação muito mais provável é que, depois que eles terminaram, ela percebeu que acabou de perder um namorado de 3 anos, que ela realmente gostava, por causa de uma regra que ela seguia principalmente para agradar seus pais, e acabou questionando suas escolhas de vida por causa disso. Então, durante o próximo relacionamento dela, ela provavelmente exagerou e acabou fazendo sexo muito mais rápido do que se sentiria confortável, por medo de que a mesma coisa acontecesse novamente. Possivelmente ajudada por um cara que sabia exatamente como aplicar pressão e tirar proveito da insegurança dela por ter sido dispensada. Preciso colocar isso aqui porque, meu Deus! De onde vêm essas mulheres? Eu namorei um cara que se casou com uma mulher que queria esperar até o casamento para fazer sexo, então eles esperaram, mas ela ainda não queria fazer sexo. Eles foram a meia dúzia de terapeutas de todos os tipos, e meu ex aprendeu 2 coisas: ela queria filhos, mas não queria sexo e não faria nada do que os terapeutas recomendavam para promover a intimidade. Um dia, ela estava em uma viagem de trabalho e um homem atendeu o telefone no quarto do hotel dela. Ela admitiu que o traiu. Seguiu-se o divórcio. Ellie só quer que o Op a apoie como "eu sou tão incrível que sempre há um cara suspirando por mim", e no minuto em que ela percebeu que as pessoas podem e de fato seguem em frente, o mundo dela desmoronou. Ela estava ganhando quando mostrou o anel de noivado ao Op. Ela havia avançado na vida, saiu debaixo do controle do pai, mudou completamente sua aparência e até sua personalidade, e o Op também estava ganhando.
Eli não pode ser feliz a menos que o Op esteja infeliz, suspirando por ela. Eli pensou que o Op sempre seria a escolha segura dela, o cara nerd da faculdade que amava e esperava por ela todos esses anos e ainda estaria lá depois de todo esse tempo, caso ela terminasse com Tim ou vice-versa. Mas assim que ela viu que ele tinha uma namorada atraente e bem-sucedida, o mundo dela mudou. Tipo, espera, para onde foi a minha escolha segura? A ex do meu marido era exatamente como Eli. Ela estava perfeitamente contente com meu marido suspirando por ela até ele me conhecer e eu dizer a ele que ele merecia mais. Ela ficou furiosa quando nos apaixonamos, apesar de estar noiva, porque ela não tinha mais meu marido suspirando por ela. Da última vez que verifiquei, ela estava bastante miserável na vida, e ainda sinto, depois de 17 anos, que ganhei na loteria. Ela está insegura com Tim. Ela queria uma opção caso as coisas desmoronassem. Imagino que há uma certa quantidade de cumprir o papel da garota de Tim, em vez de ser ela mesma. Ela quer saber que há alguém esperando se ela precisar sair. E não há. Tem uma interpretação mais triste e mais caridosa. Então, Eli cresceu comprometida com a abstinência até o casamento por motivos religiosos. Mas o fato é que, quando você tem uma regra dessas, isso vai limitar suas opções de namoro no mundo mais amplo, e então foi isso que ela aprendeu quando o Op terminou com ela. Ele não estava pronto para se casar aos 23 anos e não estava disposto a ficar sem sexo. Logicamente, fazia sentido terminar. Mas a lógica é um consolo frio para um jovem de coração partido. Eli então entrou no próximo relacionamento determinada a não cometer o mesmo erro, dormiu com o próximo cara muito rapidamente e pensou, veja, eu sou uma pessoa diferente. Eu posso ser uma pessoa que faz sexo. Mas ela nunca superou o Op, e provavelmente está apenas com Tim porque não quer ficar sozinha, afinal, o Op não a quer, e agora, pelo sistema de crenças que ela tem desde a infância, ela é mercadoria usada. Eli é como aqueles homens que namoram uma mulher por anos e anos, se recusando a casar, e ficam chocados quando a mulher termina com eles. Esses caras sempre parecem aprender a lição errada e se casam com a próxima namorada depois de uns 6 a 9 meses, ainda que, no fundo, ainda tenham sentimentos profundos pela que escapou. Outro ponto, Eli está comprometida a ter sexo apenas com seu marido. Ela teve sexo com Tim e agora está se casando com Tim. Considerando sua transformação, aposto que ela está fazendo de tudo para garantir que esse relacionamento funcione, e por todas as razões erradas. A fofoca sobre as garotas do Tim me faz pensar que, por mais que ela tente fazer esse relacionamento funcionar, não vai dar certo. Ele está atrás de uma mulher 10 anos mais nova em uma empresa onde ele é um dos diretores. Ele pode ter feito a dança que ela quer que ele faça, mas eu não acho que ele terminou com outras mulheres. Eli deve estar apavorada se esse relacionamento não funcionar. Ela desistiu de muito por um homem com quem ela teve um rebote. E parece que há muito pouco esperando por ela se isso não der certo. Tim, por outro lado, acabou de encontrar uma mulher que está muito desesperada para que isso funcione. Mas ele é como Leonardo DiCaprio quando se trata de mulheres. Quais são as chances de nunca ver outra garota do Tim no escritório? Ela está condenada. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.